Olá pessoas do YouTube, aqui é o Irber Neto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui para conversar com vocês sobre todas as minhas leituras dos primeiros meses desse ano de 2024. Olha, faz tanto tempo que eu não venho aqui gravar um wrap-up que sinceramente eu acho que até me esqueci como é que eu gravo um vídeo de wrap-up. Espero de verdade não me perder no meio do caminho. Se você acompanhou algum dos últimos vlogs, sabe que eu fiz mais ou menos umas 12 leituras entre o mês de janeiro e fevereiro. Entre essas 12 leituras tivemos o nosso primeiro favorito, mas também tivemos as nossas primeiras decepções, o que me pegou bastante surpresa, porque eu não esperava de fato isso acontecer nesse começo de 2024. Porém, antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas. E como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. E lembrando também que tem link de compra lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Ok? Vamos parar de blá blá blá, porque são 12 livros para conversar aqui com vocês. Espero que gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito que bem, e a primeira leitura desse ano de 2024 foi Heartstopper volume 5 de Alice Oseman, lançado aqui no Brasil pela editora Seguinte. Eu acabei ganhando essa HQ de Natal no ano passado e foi a minha primeira leitura do ano por motivos óbvios. Eu amo a história de Heartstopper. E aqui nós vamos ter basicamente Nick e Charlie alguns meses após os acontecimentos do volume 4 da série, onde eles vão dar um próximo passo na relação dos dois, que a gente está falando obviamente sobre sexo. Boa parte da HQ gira justamente deles descobrindo esse novo lado da relação dos dois, mas também nós vamos antever o que vai acontecer no futuro do casal. Afinal, Nick já está para se formar, ele começa a procurar faculdades para se inscrever, e ele acaba percebendo que ele quer se inscrever em uma faculdade longe da cidade onde ele e o Charlie moram, e isso vai criar alguns dilemas ali para o casal. Enfim, eu gostei bastante dessa HQ, eu já falei isso pra vocês antes. Eu queria que Alice tivesse continuado a tratar mais sobre a saúde mental e as questões alimentares do Charlie aqui, queria, mas eu já entendi que Alice particiona os temas da HQ, e enquanto a saúde mental foi o tema do volume 4, esse aqui o tema foi de fato o desenvolvimento sexual dos dois. Eu dei 5 estrelas e tem a opinião completa no nosso primeiro vlog do ano, eu vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conferir. Em janeiro, eu também li o último volume da série Orange de Ichigo Takano, lançado aqui no Brasil pela editora JBC. O volume 7 ele vai encerrar todo o ciclo, da história das cartas do futuro que foram enviadas para o passado, para que os amigos salvassem a vida do Kakeru, que é esse personagem aqui. E por mais que nos volumes anteriores a gente visse tudo pelo ponto de vista da Naho, e no volume 6 a gente até tenha o ponto de vista do Suwa, aqui a gente de fato vai ver o ponto de vista do Kakeru após ele ser salvo, Enfim, eu já passei por 3 finais diferentes da série Orange, mas esse é o final oficial da saga, por assim dizer. Eu curti bastante o desfecho que Ichigo Takano colocou aqui nesse volume 7, porque eu acho que de fato a gente precisava ver um pouco as coisas pelo ponto de vista do Kakeru. E foi muito importante para a narrativa do mangá em si, e foi muito emocionante também. Eu também dei 5 estrelas para Orange e também tenho opinião lá no primeiro vlog de 2024. Em seguida tivemos o primeiro favorito desse ano de 2024, que foi uma leitura que eu realizei aqui no meu Kindle. É um livro nacional que eu li no Kindle Limited. Eu tô falando de Ilhados, do Lucas Santana. Vai ser esse romance contemporâneo que vai se passar em um arquipélago, meio que distante do continente, e nós vamos acompanhar o envolvimento desse rapaz que nasceu no arquipélago e desse turista que acabou chegando nesse arquipélago, que é 10 anos mais velho do que o protagonista do livro. E ele é francês, e ele tem toda uma cultura e uma vivência, uma experiência de vida muito diferente desse rapaz que nasceu e cresceu nessa ilha. E nós vamos ter os dois se envolvendo, essa autodescoberta do protagonista. Ele vai ser, obviamente, um age gap, por assim dizer, mas é um age gap muito bem trabalhado, não é do tipo de age gap que atenta a minha cabeça, mas ele não é apenas um romance. Ao longo do livro a gente vai descobrindo mais coisas sobre a vida do Arnaud, que é esse francês velejador que acabou aparecendo nessa ilha, o que ele está fazendo nessa ilha,
o que está acontecendo nessa ilha, porque essa ilha ela não é tão paradisíaca quando a gente acha pelo ponto de vista do protagonista. Eu amei esse livro. É uma narrativa super madura, super poética e que não deu para dar outra nota além de 5 estrelas. Eu falei melhor sobre Ilhados no nosso primeiro vlog, mas fica aqui a minha super recomendação desse livro do Lucas Santana. Depois de Ilhados, eu peguei mangás Boys Love para ler no mês de janeiro. O primeiro deles foi o volume 2 de Birds of Shangri-La, de Hamanozaria, que vai continuar essa história do Fi e do Apollo, que são esses dois funcionários de Shangri-La, que é um lugar voltado para acompanhantes de luxos masculinos, para o público masculino. E nós vamos ter o Apollo, que é esse rapaz até então hétero, meio que começando a se envolver com o Fi, que é uma das grandes estrelas ali de Shangri-La, por N motivos. Por N motivos, eles também não podem se envolver, então é um relacionamento meio que proibido. É um boys love mais voltado para o drama, é bem carregado no drama. Aqui a Hamanozaria vai desenvolver bastante o passado do Fi, e é um passado, meu Deus do céu, de lascar o couro de qualquer um, né? No primeiro volume a gente tem bastante do background do Apollo, e aqui a gente vai ter bastante do background do Fi. Eu fiquei bastante surpreso, porque eu achei que esse mangá ia terminar nesse volume aqui, mas vai lançar o terceiro volume agora, no meio do ano. Já tem a capa americana e tal, eu vou tentar importar esse livro, né, pra continuar a série, mas eu dei 5 estrelas para o volume 2 de Birds of Shangri-La. Em seguida, tivemos a minha primeira decepção desse ano, de 2024, com Beldade Presa na Gaiola, de Yuya Kirimi, lançado aqui no Brasil pela editora New Pop, através do selo Pride. Aqui nós vamos ter uma fantasia boys love, onde vamos ter o Heiho, que era um sacerdote que acabou sendo transformado em uma espécie de entidade cuidadora de uma biblioteca mágica, mas para isso acontecer ele precisou sofrer muito na mão de pessoas muito ricas e poderosas, e ele basicamente é cativo nessa biblioteca durante décadas, até que chega esse herdeiro da biblioteca, que é o Kenji, e o Kenji ele tem uma postura completamente diferente com o Heihi, e é a partir desse ponto que a história vai começar. Enfim, a história em si de Beldade Presa na Gaiola é muito boa, é muito interessante, porém o desenvolvimento dela é super apressado, é super qualquer coisa, e isso acabou me decepcionando bastante, porque era uma história que renderia um mangá de 300 páginas no mínimo, e acabou sendo condensado em 160 de uma forma muito apressada, que deixa tudo muito raso. Enfim, eu dei 3 estrelas, eu não achei de todo ruim, mas foi a minha primeira decepção desse ano de 2024. Daí, no começo de fevereiro, a minha primeira leitura foi Dinastia Americana, de Tracy Livesey, lançada aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Esse vai ser, obviamente, um romance clichê real, que eu tanto gosto, que vocês sabem que eu acompanho muitos lançamentos por aqui, onde nós vamos ter os personagens da Dani e do Jameson. A Dani é uma rapper americana que precisa limpar a imagem por conta de uma outra popstar, que tá meio que sujando a imagem dela na imprensa, e ela precisa da imagem limpa por conta da empresa de cosméticos de maquiagem que ela tem. E do outro lado nós temos o Príncipe Jameson, que é o neto da realeza britânica e que foi convocado para meio que limpar a barra da monarquia britânica, que não está tão boa assim, devido a N acontecimentos com relação aos herdeiros do trono. Dani e Jameson vão acabar se envolvendo por conta de um festival que vai acontecer ali no Reino Unido, que a família real está organizando, que a Dani meio que cai de paraquedas no meio das atrações. E esse é o ponto de partida da história de Dinastia Americana. Nós vamos ter um pezinho ali no início Lovers, já que no começo os dois vão ter um choque de personalidade muito grande, mas depois as coisas vão se aquecer muito rápido, até porque eles não negam nem por um momento que um sente a atração do outro. Eu amei esse livro aqui, meu único problema é que eu sinto que o final dele foi cortado. Literalmente cortado, porque a editora queria que houvesse uma continuação para essa história aqui. E ela existe, ela tá até aqui na minha estante, que é o The Duchess Effect. Ele era um sólido livro que finalizaria nesse volume aqui, né? Mas a gente sente que foi arrancado o último capítulo para que a história continue no próximo, e a gente vai fazer o quê, né? A gente vai ler. Eu dei 4 estrelas, fora das 4 estrelas para Dinastia Americanas, e muito em breve eu leio a continuação aqui. Daí, no carnaval, eu li a minha segunda decepção desse ano de 2024, que foi o Bloom, do Kevin Panetta, ilustrado por Savannah Ganush, que já foi lançado aqui no Brasil pela editora Conrad. Eu li na edição em inglês, no texto original, até porque quando eu comprei o livro em inglês estava muito mais barato do que o livro em português, pois é. E aqui a gente vai acompanhar a história desse casal que vai se conhecer na padaria de um deles, que é o Ari. Esse aqui, ele é filho de padeiros de gregos, que não quer continuar morando junto com os pais, ele quer sair para ir morar em uma outra cidade com a banda que ele tem.
E para isso ele acaba contratando o Hector, que é esse estudante universitário de culinária que ama cozinhar, né? E é a partir desse ponto que ele vai contratar o Hector, que os dois vão acabar se conhecendo e vai desenvolver um romance ali. E o meu problema é que eu amei o Hector, eu amei de verdade o Hector, mas eu não gostei nada do Ari. Eu só fui começar a gostar do Ari, do personagem Ari, ali depois da página 300, e o livro tem 380 páginas, então eu só fui gostar do personagem no final do livro e eu achei que ele não mereceu ficar com o Hector, que o Hector era muito areia pro caminhãozinho escroto dele. Porque ele é um personagem bem babaca quando ele quer, inclusive com o próprio Hector, com os pais dele, por motivos nenhum, e isso acabou me deixando com um ranço do personagem, que foi um custo superar. Enfim, eu dei 3 estrelas para Bloom, 3 estrelas e meia, se eu não me engano, e eu queria ter amado esse livro, eu quero ler esse livro desde 2020, então foi uma decepção que meio que machucou o meu coração. Em seguida, eu li 2 novelas de uma mesma série aqui no meu Kindle, a série Forbidden Feelings, que vai se tratar sobre age gap com relacionamentos aquilianos, e o primeiro volume é o Daddy Goes First, da KLM, que vai contar a história desse rapaz que tá meio que se vendo obrigado a casar com a noiva dele, porque ele descobriu que a noiva está grávida, mas ele não é tão apaixonado assim por ela, na verdade ele não sente nenhum sentimento verdadeiro pela noiva, só que ele descobre que existe essa tradição na família da noiva dele, de que o noivo precisa passar a noite de núpcias com o pai da noiva para que os dois criem laços. Só que quando ele vai fazer, né, essa noitada com o pai da noiva, no dia do casamento, né, na noite de núpcias, ele acaba descobrindo que ele tem uma atração muito grande pelo pai dela, e o pai dela também parece que tem uma atração muito grande nele, e enfim, as coisas vão acontecer, vão ter várias reviravoltas aqui para contar pra gente que nem tudo é o que parece nesse casamento, né? O que alivia a barra um pouco dessa sensação de traição que pode estar, né, nessa sinopse. Eu gostei, mas não é nada demais. Eu dei 3 estrelas, mas foi algo bom para passar o tempo, por assim dizer. Em seguida, eu li o segundo volume da série, Put Me In, Coach, com esse trocadilho horroroso, onde a gente vai ter um enteado se envolvendo com um padrasto, só que assim como no primeiro livro, as coisas não são exatamente como parecem, e a gente descobre que o padrasto, na verdade, se casou com o pai desse rapaz de fachada, apenas para ajudar ele financeiramente, com relação a dívidas e tal, e ele acaba conhecendo esse rapaz quando ele já é um pouco mais velho, então não tem nada muito, oh meu Deus, que polêmico, apesar da série, né, indicar isso. Eu achei esse mais crível do que o primeiro volume, sendo bem sincero. O desenvolvimento dele é mais pés no chão do que aconteceu no primeiro volume, só que assim como o primeiro volume, ele é um sólido 3 estrelas, é um livro para você passar o tempo mesmo, sabe? Eu curti a leitura, mas eu não tô nem tão interessado assim em continuar a série, sabe? Foi algo legal para se fazer ali no período do carnaval, e é sobre isso. Eu dei 3 estrelas também, e comparando com o primeiro, eu acabo gostando mais desse do que o primeiro volume. Aí eu finalmente peguei um livro da minha lista de 12 livros para 2024 para ler, que foi Circe, de Madeleine Miller, onde a gente vai acompanhar a história da feiticeira Circe, né, que foi banida para uma ilha muito distante, e a história dela vai se entrelaçar com vários outros personagens, vai se entrelaçar com Jasão e os Argonautas, com a Odisseia, e o trabalho que a Madeleine Miller basicamente faz aqui é justamente de humanizar essas personagens que são vistas de formas tão vilanescas na mitologia grega, sabe? Ela não faz esse trabalho apenas com a Circe, ela faz esse trabalho com várias outras personagens femininas que são vistas de uma forma muito preto e branco, enquanto outros personagens existe o benefício da dúvida, sabe? Sejam deuses, sejam heróis, eles têm, né, essa possibilidade de cometer atrocidades, de fazer maldades, mas as personagens femininas parece que recebem uma carga muito maior pelas maldades que elas fazem. E o que a Madeleine Miller faz aqui com a personagem Circe e com vários outros personagens é justamente mostrar que sim, vão ter comportamentos e atitudes condenáveis, assim como todos os outros personagens da mitologia grega possuem, né? Eu amei o trabalho que ela fez aqui. Eu acho que eu gostei mais de Circe do que de A Canção de Aquiles. E, gente, vocês sabem o quanto eu amo A Canção de Aquiles. Então, eu falar isso aqui é algo muito forte. Eu amei de verdade esse livro. Eu dei 5 estrelas para Circe. Estou muito empolgado para ler o próximo reconto que a Madeleine Miller vai lançar. Provavelmente é o Mito de Perséfone. Mas o que ela fez aqui com a Circe foi incrível. Sério, gente. Eu praticamente chorei em algumas partes lendo esse livro, porque eu fiquei apegado ao personagem e a outros personagens que estão ao redor dela com esse livro, sabe?
Minha penúltima leitura do mês de fevereiro foi Morando com um Vampiro, de Jenna Levine, que está sendo publicada agora aqui no Brasil pela editora Intrínseca, mas eu acabei pegando o livro em inglês antes de saber que a Intrínseca ia lançar o livro em português, então acabou que eu me obriguei a ler em inglês. E esse livro, ele é bem simples, ele vai pelo caminho mais simples possível. Nós temos essa personagem, ela não está com o seu financeiro muito bom, ela está com problemas de moradia, etc e tal, ela não quer incomodar o melhor amigo que acabou de se casar, então ela está meio que desesperada para encontrar um lugar para morar, e ela encontra essa propaganda desse apartamento muito bom por um preço muito barato, que vai gerar um desconfiamento tanto dela quanto o melhor amigo dela, porque é um preço real do mercado imobiliário. Só que quando ela vai conhecer o proprietário desse apartamento, ela vai ver que é um cara super bonzinho, sabe? Meio atrapalhado e tal, então ela vai confiar nele, só que no decorrer do livro a gente vai descobrir que ele é um vampiro, né? E esse basicamente é o ponto de partida da história. É um romance fofo, é uma comédia romântica. Eu acho que o que acabou tirando os 5 estrelas desse livro pra mim foi o final dele, foi o clímax da história, por assim dizer, que a gente vai vendo um mistério, entre aspas, se desenvolver a partir da metade do livro, e a gente sabe que é um problema a ser resolvido, e quando chega a hora deles resolverem esse problema é de uma forma tão boba que acaba puxando a nota do livro para baixo. Não que eu esperasse algo mirabolante, como eu falei para vocês durante o vlog, eu esperava algo simples, mas não bobo. E eles foram pelo caminho mais bobo possível e isso acabou me decepcionando um pouco. Mas eu dei 4 estrelas para Morando com o Vampiro, é uma história divertidíssima, é uma comédia romântica muito boa. Se você gosta de Crepúsculo, com certeza vai adorar esse livro aqui. E como eu falei para vocês, está sendo lançado agora aqui no Brasil pela editora Intrínseca. E a minha última leitura de fevereiro foi outro livro da minha meta de 12 livros para 2024, e eu estou falando de Rumores da Cidade, do Lucas Rocha, lançado aqui pela editora Alt. Lucas Rocha é autor de Você Tem a Vida Inteira, que é um dos meus livros favoritos da vida, como eu falei para vocês nesse vlog, então isso deixou as minhas expectativas com relação a Rumores da Cidade muito alta, o que acabou prejudicando um pouco Rumores da Cidade, até porque Você Tem a Vida Inteira são com personagens mais velhos, Rumores da Cidade é um jovem adulto praticamente, o personagem protagonista ele tem 17 anos, e ele vive nessa cidade pequena, ele é filho do prefeito dessa cidade, e o pai dele é um cara super corrupto, então existe todo esse dilema político dentro da própria casa dele, porque ele sabe que o pai dele não é exatamente a melhor pessoa do mundo, mas ainda assim é o pai dele. Então existe esse dilema de como ele vê o próprio pai, de como ele enxerga o próprio pai, e tudo que o pai dele vai fazer durante a corrida de reeleição para ele continuar sendo prefeito dessa cidade. E foi como eu falei pra vocês, eu gostei do livro, mas eu acho que ele ficou muito à sombra de Você Ter a Vida Inteira, porque Você Tem a Vida Inteira é um dos meus livros favoritos. Então isso me deixou um pouquinho, não vou dizer decepcionado, mas eu acho que vendo que tinha um potencial do livro ser muito mais, mas ele acabou sendo um pouco mais contido porque ele é um jovem adulto. Porém, é um livro muito bem escrito, é um livro muito bem desenvolvido, é um livro sólido 4 estrelas, com toda certeza, e eu acho que para quem curte ler jovem adulto é uma ótima pedida, é um ótimo livro nacional. Então, a minha última leitura foi Rumores da Cidade, do Lucas Rocha. Enfim, pessoal, foram todas essas leituras que eu realizei no começo desse ano de 2024. Como falei para vocês antes, se vocês quiserem opiniões mais completas sobre todos esses livros, é só acompanharem lá nos vlogs, onde eu falo com mais calma sobre cada um deles. Mas enfim, espero ajudar que vocês tenham gostado desse vídeo. Se já leram algum desses livros, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar com vocês, é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi o Ribeneto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.